Bom, existe uma maneira exata de validar seus desenvolvimentos? Nós temos possibilidades, mas eu optei por fazer todo o meu curso baseado em quê? Baseado em redações que foram 2020, 19, 18, estudei cada uma dessas redações e você percebe o quê? Você percebe que existe uma similaridade. Existem momentos que há uma coincidência na maneira de estruturação. E o mesmo eu falei em relação à introdução e repito em relação ao desenvolvimento. O que nós observamos? Vamos pensar aqui, desenvolvimento, argumentar. Vem aqui comigo e vamos lembrar algumas coisinhas sobre isso daí. É um momento que você vai defender a tua ideia, você comprova com argumentos que sejam consistentes. Acontece que pode se cair aí num risco, que não será o caso de ninguém aqui, de você sair do dissertativo argumentativo, que é o gênero exigido, e seu texto ficar meio expositivo, não apresentar a argumentação. Então existem técnicas, regras, possibilidades para que você não passe por esse dissabor. Imagina um ano inteiro se preparando e isso acontecer. Então, momento de defender o ponto de vista, de fundamentá-lo e fundamentá-lo bem. Como, Ana Paula? O que eu posso fazer aí? Bom, esse parágrafo de desenvolvimento, eu estou pensando aqui no desenvolvimento 1, ele será organizado com a causa 1. Esse tópico frasal, o que é isso? É o assunto central do parágrafo. É o momento em que você mencionou que o problema X apresentado lá tem como causa a negligência governamental, a má informação midiática, uma escola desestruturada, enfim. Nesse momento, na sua causa 1, no seu tópico frasal, no seu primeiro período, você apresenta o assunto. Ah, vai ser assim sozinho? Não, não vai ser sozinho, porque você terá o quê? Um operador argumentativo. É o momento que a tua competência 4 entra, aliás, ela entra na sua redação inteira, nessas quase 30 linhas que eu tenho certeza que você irá desenvolver. Então, quais são as palavrinhas-chave para o desenvolvimento? Você tem um tópico frasal com a causa 1. Na sequência, no próximo período, a minha sugestão é que você entre com um repertório sociocultural e, na sequência, com uma explicação relacionando esse repertório sociocultural. E depois você pode explicar um pouquinho mais, fazer a relação e apresentar uma conclusão. O que eu quero dizer? 4 períodos no mínimo. Menos do que isso, nem pensar. 4 períodos sendo divididos de que forma, de que maneira? Num primeiro momento, o seu tópico frasal com a causa 1 que você apresentou na sua introdução. Virá seguida aí essa causa 1 com o operador argumentativo. Olha, para mostrar para o corretor, vem cá, eu estou apresentando um primeiro problema. A primeira questão é fórmula de bolo, gente. Tem que ter operador argumentativo. O parágrafo, ele tem que ser dividido em quê? Em períodos. Você não pode apresentar uma estrutura muito longa. Começar a falar, desenvolver e não colocar um ponto.
você cairá dessa maneira num risco muito grande. Então, apresentou a causa, primeiro período, causa 1, com operador argumentativo. Num segundo, minha sugestão e tudo que eu vi lá, em todas as redações que tiraram 1000, vem geral o quê? Vem um repertório sociocultural que seja pertinente a essa causa que você está apresentando. Esse repertório, vamos dizer, se você fez uso na introdução de um repertório que diga respeito a um filme, a literatura, a um desenho, a uma série. Ora, é interessante que nesse segundo momento, para validar a sua argumentação, colocar ali uma autoridade, uma pertinência, uma produtividade, que você opte por outra área. Ah, pode ser um sociólogo? Pode ser. Pode ser um filósofo? Pode ser literatura? Pode. E é uma forma de você mostrar para o seu corretor o seu domínio. Maravilha? Após fazer uso desse repertório, conectando o tempo todo e lembrando de quê? Lembrando da frase temática. Você não pode escolher qualquer coisa e não apresentar aquelas palavrinhas-chave. Ora, se você vai falar do estigma das doenças mentais, esses termos, eles têm que permear o tempo todo o seu texto. Usou o tópico frasal inicial com a causa 1. Na sequência, você vai fazer o quê? Vai usar um repertório que seja pertinente, que seja produtivo e que tenha autoridade. A sua causa, a sua argumentação, ela não consiste no seu achismo, ela vai além. Feito isso, é um momento de você relacionar. Olha, já estou no terceiro período. É o momento de você mostrar ao corretor que há uma conexão do que você utilizou como repertório para o assunto. Então você começa a explicar, a relacionar, a apontar o porquê dessa escolha, seja alusão histórica, o que você optar. E não se esqueça da diversidade, porque é uma forma incrível de demonstrar toda a sua bagagem cultural que você lapidou até aqui. Maravilha? Acabou? Não acabou. O que tem mais aí? Ora, eu terei na sequência, vamos relembrar, eu tenho a causa 1. Na sequência, eu tenho o repertório sociocultural. E depois, eu vou explicá-lo. E assim que eu explicá-lo, lembrando de conectar tudo. Isso dá para fazer bastante treino e ganhar muito ali na competência número 4, que eu ainda farei uma live sobre ela. Beleza? Explicou, demonstrou o porquê, argumentou. O que você faz agora? Você vai apresentar um desfecho, apresentar uma conclusão, porque parágrafo, ele tem início, meio e fim. Não adianta apenas você apresentar um repertório, só falar desse repertório, não argumentar, deixar para lá. Isso não é legal. Isso não é argumentar. Você iniciou com a causa, você dá um fechamento aí, um desfecho. E esse desfecho, ele pode ser crítico, ele pode ser reflexivo, pode ser. Pode usar conector de fechamento aí, pode e deve, e vai ficar lindo. Esse modelo de desenvolvimento 1
ele pode ser também e deve ser usado no desenvolvimento 2. A habilidade de usar esses ingredientes, ela vem com o quê? Ela vem com a sua prática.